que no mundo dos esportes, assim, a gente precisa juntar forças para alcançar um objetivo. Beleza? Então agora vai rolar uma Copa do Mundo, tem uma galera que está colecionando figurinha. Eu não entrei nesse lance de figurinha porque eu imaginei que eu ia ficar mais pobre do que eu já sou por causa de um álbum de figurinhas. Então, né, pô, nem incentivei meu filho, minha filha, nada disso. Eles não sabiam que existia isso até pouco tempo. E eu falei que não adiantava mais nada e que a gente não tinha condições e tal. Mas tu tá sabendo, né? Vai rolar essa Copa do Mundo. Parece que no dia 24 já vai ter um jogo aí da seleção, né? Que a galera tá na expectativa aí de ver o Brasil. O futebol é um esporte coletivo. Então, assim, por mais que no time do Brasil tenha algum craque, assim, tem algum craque no time do Brasil? Tem o Neymar, né? Que é craque. É craque, Neymar? É, pô, joga muito, né? E quem mais, assim? Fala o nome de mais um aí que é bom no Brasil. Ninguém entende futebol aqui. Vocês só colecionam figurinha, né? Na figurinha, esse cara é muito bom. Fala o nome de um jogador aí, galera, do Brasil. Casimiro. Esse cara é maneiro? Pô, aí, Casimiro, craque do Brasil e tal. Então, galera, pô, Neymar não vai ganhar sozinho o jogo, tranquilo? Ele não tá lá defendendo o goleiro. Casimiro joga em que, mais ou menos assim? Volante? Volante que joga pra frente, né? Pô, o Casimiro sozinho também não vai resolver o jogo. A galera joga em equipe, tá ligado? Que a galera joga em equipe. Até os esportes individuais são assim, por incrível que pareça. Então, por exemplo, quando o cara vai, lutar judô, e ele vai para as Olimpíadas, para ele poder chegar às Olimpíadas, ele tem que treinar com a maior galera. Então, ele não treina sozinho. É impossível você treinar judô sozinho. Você até faz um exercício e tal, mas não funciona, beleza? Você precisa de um parceiro, uma parceira ali para você derrubar, e para ele te derrubar e te puxar e você puxar. Tem que ser assim. Esses dias o Anderson Silva lutou uma luta de boxe, é muito doido, lutou com um cara youtuber. E Jake Paul, né, ainda perdeu, o que foi pior. Mas ele estava falando assim, o Anderson Silva falando assim, poxa, cara, o que mais me frustra é que eu perdi porque eu não fiz aquilo que meus técnicos falaram para eu fazer. Então, tipo assim, ele falou, não, perdi mesmo, tal, o cara foi melhor. Mas, cara, eu perdi porque eu não ouvi os meus técnicos. Ou seja, por mais que o Anderson Silva seja, né, ou tenha sido o Anderson Silva, cara, ele não está ali sozinho. Tem uma galera ali, ó, faz isso, você treinou isso, você tem que focar nesse movimento. E aí ele fez tudo errado. A Bíblia vai mostrar para a gente um contexto bem interessante na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, que é o contexto assim, cara, uma galera da igreja achava que podia meio que jogar sozinha, por mais que a igreja fosse um trabalho em equipe, eles não queriam ouvir ninguém, cada um queria fazer do seu jeito. Essa igreja estava tendo muitos problemas. E a gente vai tentar ver como é que isso se aplica à nossa vida. Beleza? Olha só, segunda carta aos Coríntios, Novo Testamento. Consegue achar esse livro aí? É muito difícil aí para você? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. A gente vai ler o verso 5. Tranquilo? Então, ó, é só um versículo que a gente vai ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 5. Então, olha só, diz assim a palavra de Deus. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se, primeiramente, a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, eu vou repetir, ó. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, tem dois movimentos aqui. Uma galera que se entregou primeiro ao Senhor e depois a eles. Tudo isso pela vontade de Deus. Tranquilo? Deu para entender o versículo? Cara, sabe o que está rolando aqui nessa igreja? Está rolando o seguinte, Paulo já tinha escrito uma carta para a igreja de Corinto. O lance é que essa igreja, quando você lê a primeira carta aos Coríntios, e Paulo, pega pesado, firme, e é totalmente assim,
pressão total na primeira carta, você lendo aquilo que Paulo escreve, você vai perceber, cara, essa igreja era muito doida. E a igreja, cara, foi plantada pelo apóstolo Paulo, beleza? Só que na igreja tinha uns casos assim muito diferentes. Então, tipo assim, você vai ver que tinha um caso de adultério lá na igreja, que era um caso famoso, todo mundo sabia. Então, tinha uma pessoa que tinha relação sexual, um filho, tinha relação sexual com a esposa do pai. Beleza? Então, entendeu o que que é? Não era a mãe dele, mas era tipo madrasta. E ele tinha relação sexual. E a igreja sabia, e a pessoa ficava lá na igreja e estava tudo certo. Sabe a segunda parada que acontecia nessa igreja? Na hora do culto ficava maior confusão na igreja, porque a galera falava durante o culto. Você já viu isso aqui? Galera falando durante o culto, rindo, fazendo coisa que não tem que fazer. Então, acontecia isso aqui também. Beleza, uma galera conversando durante o culto. E Paulo dizia assim, por que vocês estão conversando? E aí ele reparou que as mulheres que ficavam conversando lá com os maridos e tal. Cara, quer conversar? Conversa em casa, é isso que ele vai falar. Por que você entrou aqui? Por que você não está lá fora conversando? Por que você veio para cá, cara? Fica lá fora. Se quer conversar, conversa na sua casa. Agora, aqui tem que respeitar. Outra parada que rolava diferente nessa igreja é que nessa reunião assim, igreja, e você tem que ficar ligado nisso, que a palavra igreja significa assembleia, que é reunir um grupo de pessoas, um grupo relativamente grande. Agora, o que é grande a gente vai ver depois. Beleza? Mas então, quando a galera se reunia como igreja, acontecia também que tinha uma galera que queria falar numa linguagem que ninguém entendia no meio do culto. E aí o que Paulo vai falar? Se você quer falar assim, cara, está atrapalhando o culto. Porque ninguém está entendendo o que você está falando. Você está falando, você manda aquela língua lá que ninguém entende, você está falando e ninguém está entendendo. Está atrapalhando o culto. Só dá para fazer isso num culto público se, alguém interpretar essa parada. Porque senão você fala uma língua que não tem compreensão nenhuma, ninguém está entendendo, está só fazendo barulho. Está só criando confusão, dispersão. Cara, a igreja tinha muitos problemas. A igreja, inclusive, que é o problema abordado nessa carta aqui, que a gente lê como segunda carta aos Coríntios, só por curiosidade, deve ser a terceira carta. Então, parece que Paulo mandou uma primeira carta, mandou uma segunda, a segunda a gente não conhece, Deus não quis que a gente conhecesse, não está na Bíblia, e menos um livro para a gente ler. Estou brincando. E aí, tem a terceira carta, que para a gente é a segunda, porque tem duas aqui na Bíblia. Então, de 3 tem 2, para a gente é a segunda carta aqui que está na Bíblia. Nessa segunda carta, o que Paulo vai fazer? Cara, ele vai defender a autoridade dele diante da igreja. Imagina essa parada, cara. Imagina que a gente tem um pastor que tenha plantado nossa igreja, e aí, daqui a pouco ele vai plantar outra igreja, visita essa igreja, mas enquanto ele está fora, a galera, começa a falar, aquele cara não presta, aquele pastor não presta, aquele cara, ele não tem autoridade nenhuma sobre a gente não quer ser dele, não. A gente quer fulano de tal que é legal, o Clóvis que é legal, vamos é o Clóvis que é maneiro, aquele pastor não é legal, não. Cara, imagina se a gente começa a fazer isso. Foi isso que a igreja fez. A igreja começou a dizer, não, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu não sou de Apolo, eu sou de sei lá quem, eu não sou de sei lá quem. E ficava essa briga. A galera brigava até por quem tinha batizado. Então, imagina se a gente vai fazer isso aqui. Quem eu batizei? Quem eu batizei? Você, eu batizei. Esse é orgulho do meu coração, guardo. No céu, a primeira pessoa que eu batizei na minha vida. Menina cheia de fé, maravilhosa, exemplo. No reino de Deus aí, tem que perseverar até o fim, hein, Luísa? Para a vida toda contar essa história que eu te batizei. Cara, mas imagina se a gente ficasse disputando. Quem me batizou foi Filipinho, quem me batizou foi Clóvis, quem me batizou foi João, quem me batizou foi Marcão, quem me batizou foi o pastor Henrique. Aqui tem uma opção de pastor, tem que falar de todo mundo. Foi o pastor Daniel. Cara, imagina se a gente ficasse assim, nessa guerra aqui. Era o que estava acontecendo com essa galera. E aí, diante de toda essa briga,
ainda tinha mais uma última briga, que era a seguinte: os gregos, eles eram tão cheios de confusão, assim, parece que a mulherada arrumava confusão também, os caras também, era tudo muito doido. E a confusão era tamanha aqui nessa igreja, que eles estavam brigando também pela parada do dinheiro. Então, num primeiro momento, Paulo, quando foi plantar a igreja, Paulo nem recebeu oferta da própria igreja. Olha que vergonha para a igreja. Ele foi plantar aquela igreja e a igreja não ofertava. Ele recebeu oferta de outras pessoas. Ele trabalhava e ele ganhava o próprio sustento. E ele diz isso. Só que num segundo momento existe uma outra igreja que está passando necessidade, que é a igreja de Jerusalém. E aí Paulo vai começar a receber oferta para encaminhar para essa galera que está com fome. Então parece, a história vai dizer que num determinado momento do século I, por volta do ano 50, o pessoal de Jerusalém começou a passar fome. Houve alguns problemas de abastecimento de comida, e aquela região ali, sobretudo, que era uma galera mais pobre, aquela galera ali ficou sem assistência. E olha que ironia, né? Aqui, assim, usei a palavra ironia, vou retirar, beleza? Achei a palavra péssima. Mas olha que coisa impressionante, né? A igreja de Jerusalém era uma igreja extremamente caridosa. Você vai ler lá no livro dos Atos dos Apóstolos que essa igreja foi a igreja que começou a ofertar para caramba, para que o evangelho se expandisse. Lembra que a galera vendia os bens? Atos 4. Você lembra disso? Cada um vendia, só que era voluntário, beleza, galera? Isso aqui não é comunismo, não é o Estado que está mandando fazer. Ah, olha que bonito, a Bíblia está definindo comunismo. Não, não está, porque aqui a oferta é voluntária. Vende se quiser. Se não quiser, não vem, o problema é teu. É assim. Mas aqui, pô, era voluntário. E a galera voluntariamente vendia o que tinha e repartia. Aí agora eles que deram muito estão passando fome. E aí o que Paulo vai fazer? Vai às igrejas e vai dizer, ó, galera, tem uma igreja irmã nossa que está passando necessidade. Então a gente vai socorrer essa galera. Só que Paulo tem que falar com eles cheio de dedo, cheio de reserva. Por quê? Porque eles eram difíceis de se lidar. E aí, nesse momento, Paulo está falando sobre a contribuição. E Paulo vai dizer para eles assim, cara, vocês têm que confiar na gente. Se você olhar para o capítulo 7, pô, cara, olha que coisa triste. O pastor da igreja está tendo que dizer para a igreja que a igreja tem que confiar nele. Imagina se eu tenho que, dizer para o UP que o UP tem que confiar em mim. Cara, que coisa ridícula. Se você não confia, você não tem que estar aqui, Você está em outro lugar. Se a gente não confia no pastor da igreja, a gente vai para outra igreja. Por que a gente vai estar aqui sem confiar no nosso líder? E é isso que Paulo fala para eles, capítulo 7. Concedam. Cara, olha o que Paulo diz para eles no capítulo 7. Verso 2. Concedam-nos lugar no coração de vocês. Paulo está dizendo assim, cara, acha um espacinho no seu coração para mim. Para você me ouvir. Para você levar em consideração o que eu estou falando para vocês. Ó, tem gente com fome que está precisando. Cara, vocês têm que abrir mão do dinheiro de vocês. Isso é uma vergonha para vocês. É isso que Paulo vai dizer para essa igreja. E aqui nesse momento que a gente leu o capítulo 8, verso 5, ele fala de alguns exemplos de algumas pessoas que fizeram aquilo que a Bíblia manda. E olha só o que a Bíblia manda. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Então, cara, sabe o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que entregar a nossa vida a Deus, mas Ele complementa. E depois a nós, pela vontade de Deus. Então, primeiro você entrega a sua vida a Deus. Depois você entrega a sua vida a gente que está te pastoreando. É isso que ele está falando. O que a gente percebe, cara, na pregação de Paulo, que vem desde o século I, que é um problema para a unidade da igreja? É que a galera da igreja não se submete ao pastoreio. Consegue entender? Então, tipo assim, eu estou aqui, mas eu não quero ser ovelha de quem está liderando essa igreja. Cara, então o que você está fazendo, cara? Ache uma igreja que você consiga se submeter a essa liderança. E aí, crie raízes nessa igreja, fique nessa igreja, viva nessa igreja, contribua, dê seu dinheiro, seu coração,
muito mais do que seu dinheiro ou seu coração. É isso que a Bíblia espera de você. E aí, às vezes, a gente vê que quando a gente toca em determinados assuntos, em determinados sentidos, a galera começa a pular. Foi o que Paulo viu na igreja de Corinto. No caso deles, foi a questão da grana. No nosso caso, pode ser a parada política também. Quando a gente começa a falar de política, porque a Bíblia fala de tudo, inclusive não tem 1 milímetro da nossa vida que não pertença a Cristo, em todos os sentidos, a nossa vida pertence a Cristo. Então, quando a gente fala, às vezes, de política, a galera pula. Mas, cara, olha só, você está confiando a nós algo muito mais precioso do que política, que é o seu coração e a sua salvação. Você não está ligado nisso, não? Você espera ser salvo no meio dessa comunidade. Aqui você tem ouvido a palavra de Deus. Aqui você tem confiado a sua alma. Isso é muito mais importante do que a política. E a gente tem que confiar nos nossos líderes, certamente. É isso que Paulo está exigindo da igreja de Corinto. Primeira lição, consideração que a gente vai ter nesse texto. O Senhor requer de nós uma entrega radical do que possuímos e somos. O Senhor requer de nós uma entrega radical do que possuímos e somos. A entrega tem que ser radical, não pode ser parcial. Tem que ser tudo, tudo que a gente tem e tudo que a gente é. Tudo que eu sou e pretendo ser, eu coloco diante de você, meu Deus, porque eu sei. Ai, pô, cara, a gente acabou de cantar isso. É tudo que eu sou, é tudo. Então a gente coloca isso tudo diante de Jesus. Lucas, no capítulo 9, Jesus vai dizer assim: olha, vocês têm que morrer para vocês mesmos. Vocês têm que negar a si mesmos. Vocês têm que negar tudo que vocês têm. Vocês têm que tomar a minha cruz e me seguir. Então, a questão de Jesus não é simplesmente eu mudar de opinião. Não é simplesmente eu mudar o jeito que eu me visto. Não é simplesmente eu passar a ofertar na igreja. Mas é eu mudar tudo, eu morrer. A Bíblia exige que você morra. Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. A Bíblia quer que você morra, que você nasça de novo. Aquele que não nascer de novo, a Bíblia quer que você morra para você mesmo. Então a gente não pode ter a arrogância e a petulância de a gente achar que, pô, a gente morreu para a gente mesmo, mas isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não aceito, esse ponto aqui é só da minha vida, aqui é igreja, lá fora é política, aqui é igreja, lá fora é outra coisa, minha vida aqui é uma, lá fora é outra. Não pode ser isso em todos os sentidos, galera. Estou falando de política, que é o assunto do momento, mas podia estar falando de qualquer outra coisa. Você vai ver que na segunda carta aos Coríntios, aqui nesse texto que a gente está lendo, a questão é que a gente tem que entregar tudo a Jesus. Então, primeiro se entrega a Jesus, depois se entrega a nós, que é o quê? Os seus líderes. Entregar tudo a Jesus é entregar sua mente, é entregar o seu coração, entregar o seu corpo. Então, não tem nenhuma parte do seu corpo. Tudo que eu sou. Cara, e não foi combinado, hein? Essa música aí, nem sabia que ia cantar. O pessoal nem sabia o que eu ia pregar. Cara, é tudo que você é. Sua perna hoje pertence a Jesus. É assim que Paulo está dizendo. Seu cabelo pertence a Jesus. Se você corta ou não o seu cabelo, quem decide é Jesus, não é você. Vou pintar. Pô, queria ter cabelo. Jesus decidiu, isso foi Jesus que decidiu. Quando ele diz lá, não cai um fio de cabelo da sua cabeça, eu fico, meu Deus, o que você permitiu, Senhor? Cara, mas agora tudo pertence a Jesus, beleza? Nosso rosto pertence a Jesus, então a maquiagem que eu uso pertence a Jesus. A minha língua pertence a Jesus e eu falo aquilo que Jesus quer que eu fale.
Até, cara, nossos órgãos genitais pertencem a Jesus. Me perdoe falar isso, órgãos genitais, né? E você se escandalizar. Mas até isso pertence a Jesus. Então, por isso que a gente não acessa pornografia mais. Por isso que a gente não vai se masturbar mais. Beleza? Por quê? Porque tudo na nossa vida pertence a Jesus Cristo. E a gente vive para Ele. E a gente vai onde Ele quiser que a gente vá. E esse é um tempo em que realmente a igreja vivia assim, galera. Era um tempo de perseguição enorme. Então, o fato de você dizer que pertence a Cristo realmente te coloca em risco. Então, para você dizer que pertence a Cristo, tem que pertencer mesmo. Às vezes a gente vê uma galera aí que fica assim, cara, eu quero ser batizado. Mas qual é o motivo que você quer ser batizado? Sei lá, tá legal, a galera... Não. Isso aí tudo não é motivo suficiente. Tem que ser, cara, porque você só se vê através de Jesus Cristo. Porque sua vida, sua alma, tudo anseia pelo batismo de qualquer maneira. Você quer gritar para o mundo que você pertence a Ele, que Ele é o Salvador da sua vida. Tem que ser assim, tem que ser de todo o coração. Nesse tempo era assim, por quê? Era vida ou morte. Consegue entender? Segunda consideração, é impossível viver o plano de Deus de modo pleno fora da igreja local. Desde o início, galera, é plano de Jesus Cristo que exista essa assembleia. É uma assembleia que se reúne no espaço que dá. Beleza, graças a Deus, hoje a gente tem um espaço ali que dá bastante gente, então tem bastante gente. Mas, ao mesmo tempo, na outra igreja, que tem pouco espaço, tem uma assembleia um pouquinho menor, que é a igreja também de Jesus Cristo. Mas, se você pertence a essa igreja, submeta-se à autoridade dos pastores dessa igreja, do conselho dessa igreja, dos seus líderes de célula, dos supervisores da sua célula, do seu discipulador. É assim, galera. E na outra igreja, a outra pessoa tem que fazer isso aí também. Mateus 18, por exemplo, que é um texto usado muito por desigrejados. O que é desigrejado? É a pessoa que diz que é crente firmeza, tal, mas não está em igreja nenhuma. Sou crente, sou firme, não posso andar com Jesus eu mesmo, eu faço eu mesmo, meu culto sou eu mesmo, e tá tranquilo. Cara, lá em Mateus 18, quando você vai ler, quando Jesus diz assim, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Você vai perceber que nesse texto de Mateus 18, Jesus diz também sobre a disciplina na igreja. E a disciplina da igreja é assim. Lembra desse texto comigo. Presta atenção. Se o irmão pecar contra você, vai e conversa com ele. Se você convencer o seu irmão, você vai ter ganhado o seu irmão. Maneiro. Se ele não se convencer, chame mais 1 ou 2, que é para fazer 2 ou 3 com você. E aí você vai lá, nesse grupo, né, de 2 ou 3, conversa com o irmão. Se ele se convencer, maravilha. Se não, chame a igreja. Percebe que 2 ou 3 não é igreja para Jesus? Porque senão ele já tinha terminado no 2 ou 3, galera. Ele tinha dito assim, chama 2 ou 3, que é a igreja. Resolveu. Não. Se não, chame a igreja. A igreja é o quê? Assembleia. Assembleia é isso aqui, ó. Tem que ter mais gente. E aí, se ele não se convencer, diz que esse cara não é crente. Porque ele não se convence do próprio pecado, ele não aceita exortação. Então, Jesus está dizendo que tem que ter igreja. O desigrejado, como é que cumpre Mateus 18? Sem ter igreja. Sem ter uma assembleia. Como é que ele cumpre Mateus 18? Primeiro, alguém pecou contra mim, é um irmão. Beleza? Chuva está caindo, galera, e a gente está aqui, graças a Deus. Meu irmão pecou contra mim. Fui lá, falei, não se convenceu. Achei mais uns 2 crentes aí, né? Porque eu não tenho igreja. Mas achei aí, tem uns 2 crentes por aí. Achei os 2 crentes, fui lá, conversei, não se convenceu. E agora leva para a igreja? Não, mas eu sou desigrejado. Não tem igreja, porque a igreja não existe. A igreja então você não cumpre a palavra de Deus. E é o que Jesus está falando para você. Consegue entender? Cara, além disso,
Quando a gente olha para Hebreus 10, 25, você vai ver que já no Novo Testamento existia essa prática, que não era recomendada pelos apóstolos. O que os apóstolos vão dizer? Olha, que vocês não façam como alguns que vivem o quê? Fora do corpo, fora da comunhão, fora da igreja. Então, o desigrejado, ele é condenado na carta aos Hebreus. Além disso, quando você olhar lá para o apóstolo João falando no capítulo 4, primeira epístola de João, no capítulo 4, João vai dizer o seguinte, ó, o que adianta você dizer que ama a Deus se você não ama seu irmão? João está escrevendo para a igreja, é o presbítero escrevendo para a igreja. O que eu quero dizer com isso? Tudo que é ensinado no Novo Testamento é dentro do contexto da igreja local. Consegue entender? E aí você só consegue amar a Deus dentro da igreja local, com seus irmãos da igreja local. Por quê, galera? Porque aqui, por exemplo, eu, Clóvis, já fui um desigrejado, infelizmente. Eu falei para mim mesmo assim, fiquei decepcionado, né? E eu entendo os desigrejados nesse sentido. Fiquei decepcionado com uma igreja da qual fui parte. E aí eu pensei assim, pô, vou viver sem igreja, vou viver de modo santo. Em 2 minutos eu estava afundado no pecado. 2 minutos. Por quê? Porque sem igreja você não presta contas para ninguém. Ninguém te confronta, ninguém te exorta, ninguém te lidera. Você não aprende a orar igual a gente aprende aqui. Estava ali um grupinho ali, não sei se você sabe, 19 horas. Um grupinho ali, ó, orando, um pelo outro, chorando, um com o outro. É assim. É na igreja que você aprende a orar, é na igreja que você aprende a jejuar, é na igreja que você vê que se manifestam demônios. É aqui, galera. E demônios são expulsos. É aqui. É aqui que a gente aprende a viver como Cristo pretende que a gente viva, em comunidade, como igreja. E é muito fácil, pô, eu vim de outro lugar e sentar aqui e ouvir essa palavra. Por quê? Porque eu vou embora e não entra no meu ouvido, sai pelo outro. Agora, quando a gente está vinculado, quando a gente está conectado, pô, aí que é o desafio cristão. Mas esse desafio é maravilhoso. Porque Cristo quis que fosse assim. E em tudo Cristo quer o melhor para nós. Em tudo. Jesus quer que você faça parte, não seja um espectador. Beleza? Eu entro e saio toda sexta e está tudo certo. Jesus não quer que seja assim. Jesus quer que você se envolva. Jesus quer que você esteja mesmo conectado como irmão. Um irmão conhece o outro. O irmão sabe até chatear o outro, né? Eu vejo pelos meus filhos lá, cara, eles sabem a hora de chatear, mas eles sabem também a hora de se unir como irmãos e tal. O irmão sabe o modo de chatear, mas sabe também o modo de fazer a coisa certa, porque convive, conhece. É assim que a gente tem que viver, galera. Então, ó, como que a gente aplica essa parada na nossa vida? Primeira aplicação, entregue-se primeiramente a Cristo. Então, o primeiro passo que você tem que dar é entregar o seu coração a Jesus Cristo. Não é o UP, não é a Igreja Oceânica, não é a sua célula. Não. Primeiro passo, você tem que entregar o seu coração, a sua vida completamente a Jesus Cristo. A partir do momento que você não é mais senhor da sua vida, você aceita aquilo que o Senhor da sua vida estabeleceu para a sua vida, que é a vida em comunidade dentro da igreja, a vida dentro das autoridades eclesiásticas, entende? Quando a Bíblia estabelece presbíteros e pastores, é a vontade de Jesus Cristo que está sendo estabelecida. Nós somos iguais diante de Jesus Cristo, mas nós ocupamos funções diferentes. Beleza? E a parada não é assim, se a função do pastor é melhor do que a função de tocar no louvor. A parada não é essa. A parada, pelo contrário, é você tentar ser o menor. É isso que a disputa é sempre essa. A disputa é sempre lá de Marcos 10. Quem quiser ser o maior, seja o menor.
Quem quiser ser exaltado tem que se humilhar, porque quem se humilha vai ser exaltado. Os últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. E Jesus vai dando esse nó na nossa vaidade, porque o nosso coração é arrogante e vaidoso. Se Jesus é o meu Senhor, eu consigo entender a hierarquia da igreja. Eu consigo entender a autoridade da igreja, de quem prega. Eu consigo entender isso, do meu líder de célula, que eu não vou desrespeitar o meu líder. Consegue entender essa parada? Entregue-se primeiramente a Cristo. Entrega seu coração, entrega a sua vaidade, entrega a sua arrogância, entrega os seus pecados a Jesus, as suas fraquezas, as suas limitações, a sua timidez. Se você tem algum dom que você perceba que tenha, entregue esse dom a Jesus Cristo. Entrega para Ele. Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Ele vai conseguir administrar isso de modo que você não consegue. Em tudo Deus age para o bem daqueles que o amam, para que a gente se pareça com seu Filho Jesus. Então a nossa vida vai ser regida por esse Senhor que é um Senhor maravilhoso, que sabe o que é melhor. Segunda aplicação, entregue-se também à sua igreja e à sua liderança. É isso que Paulo está falando. Teve uma galera que fez isso. Abre um buraquinho no coração aí para a gente fazer isso. Cara, eu rogo a vocês nesse sentido. Queira ser pastoreado. Não fique flertando com líderes que não te conhecem. É muito fácil seguir o pastor da internet. Por quê? Eu não sei se esse pastor, como é que é a vida dele em família, porque ele está na internet. Na internet é todo mundo bonito, galera, até eu. Por incrível que pareça. Não, aí já é demais, né? Tá bom, obrigado. Pô, voltei à realidade. Por isso que é bom viver em comunidade. Já estava me achando bonito na internet. Mas o irmão fez assim, tipo, não, beleza. Aí, é assim que a gente vive, um exortando o outro, ajudando o outro. Mas na internet é fácil, galera. Eu sigo o pastor fulano de tal. Você não sabe quem é ele. Ele não te conhece. Nunca olhou para a tua cara. Eu vi ele uma vez. Grande coisa. Agora, vocês conhecem a gente, porque a gente anda junto. É isso. Simples assim. E conhecem os nossos defeitos. Por quê? Porque a gente anda junto. E é assim que Cristo quer que seja. Não que eu seja pastoreado pelo cara que eu não conheço da internet. A não ser que eu faça minhas malinhas e, vá para a igreja do cara da internet. Se você está aqui também, cara, sem ser dessa igreja, toma uma decisão. Ou seja dessa igreja, ou seja da outra igreja. Você não pode ser de duas. Por quê? Porque senão vai dar problema. Eu vou dizer uma coisa, e o seu pastor lá vai dizer outra, e aí? Cara, você está dizendo que você diz diferente do outro. Em muitas situações, sim, galera. Muitas situações, sim. É igual a médico. Vou no médico, mas estou desconfiado, vou no... Escolhe. Uma hora você vai ter que escolher também, né? Esse mandou fazer isso, outro mandou aquilo. Igual advogado, é igual o psicólogo. Cara, é igual qualquer coisa. É igual professor de redação. Mandou fazer a introdução assim, o outro mandou fazer assim. Isso aí, escolhe. E aí, você segue lá quem você acha que tem que seguir. Entende? Então, tem uns caras na internet que são bênção, abençoam a minha vida, mas eles não são meus pastores. Eu não ando com eles, eu não oro com eles, eu não jejuo com eles, eu não conheço a casa deles, a família deles. Eu não sei se eles usam perfume, não usam, se fedem, se escovam dente. Não sei. Mas os meus pastores aqui eu conheço. Eu oro com eles, eu jejuo com eles, eu caminho com eles, eu lancho no McDonald's com eles toda quinta-feira, tal horário que eu não vou dizer qual é, mas tem uma galera que já me encontra aí. Eu sei até o lanche que eles pedem, porque eu caminho com eles, galera, são meus amigos. Nesses caras eu confio, nos outros eu não sei, são legais, dizem coisa muito maneira, que legal. Mas não são os meus pastores. Amém?
Faça discipulado. Esteja na célula para seu líder poder te orientar. Vinculado à sua célula, para seu líder poder te exortar também, chamar sua atenção. Dizer, você está fazendo errado. Junte-se a pessoas que, te façam parecer com Jesus. E não só com aquelas que passam a mãozinha na sua cabeça. Que aquela que só passa a mãozinha na sua cabeça também, de repente não está contribuindo muito para você progredir. Você tem que entender a bênção que eu entendi quando eu vim para cá. Clóvis, você está puxando sardinha. Existe essa expressão, puxar sardinha ainda? Existe. Beleza. Você está puxando sardinha para a igreja oceânica. Vocês já ouviram essa expressão, puxar sardinha? Não. É tipo assim, está favorecendo. Puxar sardinha. É de um tempo que a gente não tinha comida. A gente já viveu isso, né? Deus queira que a gente não viva de novo. Aí, puxar sardinha, porque, né, você puxar uma sardinha, você se dava bem. Então, não fica puxando sardinha para a igreja oceânica. Clóvis, você está puxando sardinha para a igreja oceânica? Tô. Se você encontrou uma igreja, cara, que tem gente que é crente de verdade, beleza, é gente honesta, é gente que tem um ministério, está casada há não sei quantos anos, nunca adulterou, pela misericórdia de Deus, né? Porque, cara, a gente conta só com Jesus Cristo mesmo. Nunca adulterou, nunca fez algum escândalo, cara, nunca roubou a igreja. É gente que ora, é gente que jejua. Quer saber se essa igreja ora? Vem aqui na reunião das Déboras para você ver. A minha salinha ali treme, cara. Já contei isso para vocês, né? Minha salinha treme ali na reunião das Déboras. É um negócio sinistro, porque elas ficam em oração ali, jornada de oração. É tipo de 8 às 8, sei lá, de 7 às 8, de 7 às 7. Reunião de oração, 12 horas direto. A mulherada ora e eu estou ali. E elas estão orando, cara. E estão orando de verdade. Aí a gente aprende também a orar. Com fervor, como diz a palavra, né? Elias orou com fervor. A Bíblia não diz assim, Elias orou de qualquer maneira. Tiago não diz isso. Elias orou de qualquer jeito, parou de chover. Elias orou de qualquer jeito, voltou a chover. Não. Elias orou com fervor. E ficou anos sem chover. Ele orou de novo e voltou a chover. Mas Elias orava com fervor. Mulherada orando com fervor ali, cara. Eu estou na salinha ali, a salinha, treme mesmo. E de vez em quando eu estou meio distraído e lembro de orar. Por quê? Porque a mulherada está ali orando e eu, vou orar também. Beleza? Se você encontrou uma igreja que tem gente que ora, tem gente que jejua, que a palavra é pregada, que as pessoas não caem em escândalo, cara, vincule-se a essa igreja. Se essa igreja é oceânica, maravilha. Se for outra, vai para outra. Corre para lá, fica lá. Tem que ser assim, mas eu quero que você fique aqui, beleza? Não estou te convidando a sair, não. Mas eu estou dizendo o seguinte, escolhe, resolve. Você confia, seu coração não confia. Quando eu decidi entregar minha vida a Cristo, mais uma vez aqui nessa igreja, eu decidi entregar meu coração aos meus líderes. E, cara, graças a Deus, eu tenho caminhado pertinho de Jesus durante muitos anos e minha família tem também. E só pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Porque eu não sou melhor do que ninguém, aliás, sou pior do que todos vocês. E eu sempre penso isso. Cara, hoje a gente orou, né, pela conversão, eu e Carlos ali. Ó que maneiro, a gente estava na reunião de oração, formou dupla, cada um orou, né, pelo outro. Carlos orou por mim, eu orei por ele. A gente orou pela conversão de 2 pessoas. E aí no meu coração sempre vem essa palavra assim, cara, se Jesus te converteu, Clóvis, entendeu? Se o Espírito Santo tocou no seu coração, cara, todo mundo pode ser tocado. Porque o meu coração era sinistro. Mas Jesus tocou no meu coração e transformou a minha vida. Esteja aqui de todo o coração, esteja enraizado nessa igreja, na célula, no discipulado, nos grupos de oração, nas reuniões de oração, esteja aqui. E aí você vai caminhar até a volta de Cristo. Ame a sua igreja, defenda a sua igreja, ame a igreja local sua, seja ela qual for, defenda a sua igreja. Se alguém está ouvindo aí pela internet também, cara, se você não é dessa igreja, defende a sua.
Fica lá na sua, tem que ser assim. Porque assim a gente vai caminhar como Jesus quis que a gente caminhasse. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, dá coragem para a gente, firmeza, Senhor, em nome de Jesus, para a gente caminhar de acordo com o teu evangelho, Senhor. Ajuda a gente a entregar o nosso coração aos nossos líderes. Ajuda a gente a ser fiel, ser tratado, ser tratável, ser ensinável, Senhor. Por favor, faz com que essa igreja esteja unida, como teu filho rogou naquela oração que a gente guarda no coração até hoje, Senhor. Que nós sejamos um, como teu filho foi um contigo, Pai. Em nome de Jesus, no nome do teu filho a gente ora. Espírito Santo, se derrame sobre nós. Que tudo seja irrelevante diante da tua boa obra que tem sido feita nesse lugar, Senhor. Que a gente se coloque diante de ti como servos humildes. Que a gente seja trigo e não joio, Senhor. Que a gente venha para unir, não para dividir, não para espalhar. Em nome de Jesus, livra a gente de ser pedra de tropeço. Que antes seja colocada uma pedra de moinho no nosso pescoço e a gente seja atirado à profundeza do mar, Senhor. Não deixa a gente fazer os teus pequeninos se desviarem, Senhor. Que a nossa vida não seja usada para desonra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém.